Joinville cresce e dá vontade de ficar aqui. Joinville Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso programa Direto ao Ponto, aqui na TV Joinville, canal do YouTube. E como sempre, estou na companhia de Adilson Caetano Buzzi e Luciano Habib. Claro que um dos principais temas do nosso programa de hoje é a cassação do vereador Cleiton Profeta. Além desse fato que teve até repercussão nacional, quais os destaques do programa de hoje? Luciano Habib, boa tarde. Olá, amigos internautas, estamos chegando ao 15º programa Direto ao Ponto aqui da TV Joinville. E para que nós possamos dar continuidade, nós vamos também destacar o lançamento da FenaChopp, que agora vai ficar na Expoville. Vamos falar um pouco sobre a insegurança pública que está tomando conta da cidade. E não é culpa das forças de segurança, vejam bem. E o doutor Adilson Buzzi dá continuidade agora ao restante das chamadas das nossas pautas. O número de vereadores na cidade de Joinville incomoda. Trincheiras, a solução encontrada para a mobilidade urbana na cidade de Joinville. Araquari ganha o novo prédio do Fórum. Será inaugurado na próxima terça-feira o novo prédio do Fórum lá da comarca de Araquari. Essas e muitas aqui no Direto ao Ponto. Muito bem, nós vamos falar muito sobre o ex-vereador Cleiton Profeta, que foi cassado na manhã da última segunda-feira. E para contextualizar, eu quero divulgar um pequeno perfil desse que foi uma das surpresas nas eleições de 2024. O Cleiton era muito ativo nas redes sociais, nunca foi muito ligado a entidades e graças a esse seu trabalho, um discurso de direita conservador nas redes sociais, ele teve 994 votos em 2020, ficando na primeira suplência do vereador Maurício Peixa. Vejam a diferença de votos. O Maurício se elegeu com 2.085 votos, o Profeta com 994. O que aconteceu? O Maurício assumiu e o nomeou no gabinete do próprio vereador. Ele passou a ser funcionário do gabinete do Maurício Peixa. O Maurício assumiu a Assembleia como suplente, porque um deputado do PL assumiu uma secretaria do Jorginho Melo. Por consequência, o Profeta assumiu interinamente a Câmara de Vereadores, com a licença do Maurício. Terminado o período, na escolha de números do partido, o Cleiton Profeta brigou com o Maurício Peixa porque ele queria o número 222, ou 2222. E o Maurício argumentou que esse número tinha que ir para o vereador efetivo do partido, que era o William Tonesi. Mas ele insistiu tanto em querer o 2022 que o 2222 que eles acabaram se desentendendo. Não se falaram. O Maurício, deputado, ele no gabinete, não se falaram. Veio a eleição, ele se elegeu e continuou com seu discurso agressivo em relação à administração municipal e agressivo também contra os seus colegas, alguns colegas, não dá para dizer todos, e inclusive chamando-os de canalha. Em pleno plenário. Bom, ele foi cassado, na minha opinião, e agora aqui eu acabei de divulgar fatos, na minha opinião, ele foi cassado por atitudes pessoais, não tendo nenhum motivo de natureza política. Se tivesse motivo de natureza política, o PT não estaria ao lado do União Brasil, nem do PSD e muito menos do Partido Novo. Então foi algo assim, foi contra a pessoa do vereador. Mas ele era oposição à administração pública. O William Tonesi era muito mais oposicionista do que ele. O William Tonesi, que é engenheiro,
Ele apresentava denúncias e era um vereador bastante firme com relação à oposição à prefeitura, apresentando os fatos. Já o Profeta preferia ofensas e palavrões aos colegas e também à prefeitura. Ouço dizer que o Maurício Peixe não lamentou a cassação do vereador Cleiton Profeta. Bom, isso dito, né? Nós com certeza temos uma opinião que, numa empresa, como disse o vereador Neto Peters, se nós estamos numa empresa, nós não xingamos o nosso superior e os nossos subalternos. Eu que fui oficial do Exército, se tivesse isso, era expulso do Exército, imediatamente. Ou seja, a conduta do vereador nesse quesito de ser agressivo, ele plantou, né, e colheu. Então, concordo nesse ponto com relação aos vereadores. Agora, o trabalho desenvolvido por ele na fiscalização, para mim, é excelente. Só que também tu tem que equilibrar as tuas condutas. E não foi o caso do vereador Profeta. Eu tenho uma opinião bastante divergente dos meus pares aqui de bancada. Eu entendo que perdemos. Joinville perdeu muito com esse processo de cassação de um dos vereadores que mais apontava as fiscalizações e os problemas da administração pública. Ele pecou pelos excessos. Não vi em todo momento da leitura, do parecer da comissão processante e também ontem na sessão de julgamento, qualquer ação que pudesse ensejar a cassação direta do vereador. Lógico, ele pecou pelos excessos. Ele não tinha limite nas suas palavras, ele não tratava os demais pares do legislativo com urbanidade. Para ele todo mundo era safado, era velho gagá, e inclusive ontem na manifestação, antes de ele descer o púlpito, descer a tribuna, porque ele já se julgava cassado, ele ofendeu, inclusive, um parlamentar, eu não lembro o nome, acho que foi o Neto Peters. O Neto Peters. Né? Aliás, o Érico Vinícius. O Érico também. Então, esse vereador... Chamando-o de canalha. Mas isso aí, do processo democrático que nós vivemos, é permitido. O parlamentar, lógico, ele não pode ofender a integridade. Ele não pode agredir fisicamente, não houve agressão. Ele justificou que ele foi impedido de sair daquela sala onde eles estavam todos reunidos justamente para orientar, para buscar um aconselhamento, buscar um entendimento que ele deveria se tornar um pouco mais moderado, principalmente com os pares, e no seu palavreado. E naquela sessão que houve todo aquele entreveiro, que ele quis sair da sessão antes do seu término, e o vereador Henrique Deckmann parece que disse: não, tu vai ter que ficar aqui até o fim, porque tu vai ter que ouvir. E aí onde ele disse que se sentiu cerceado no seu direito de ir e vir ou permanecer, e onde que ele forçou a saída de dentro da sala. Então, isso foi a justificativa dele. Então, eu acredito que nós perderam principalmente os 3.000 e quase 3.500 votos que foram sufragados ao nome desse vereador. Pois é, mas eu vou fazer uma pergunta. Vocês estão sabendo da história do Renato Freitas ali de Curitiba, do Paraná, né, o deputado. Ele que acabou comprando uma briga na rua e agora foi cassado ali na Assembleia do Paraná. E na mesma proporção, nunca alguém havia sido cassado nessa Assembleia, e agora o ex-deputado, enfim, Renato Freitas, diz que é uma conduta de política, uma perseguição política, né? E nesse Qual é o partido desse deputado? É do PT, ele é do PT. Ele comprou uma briga na rua com uma pessoa, ele foi nocauteado na rua, caiu, foi tudo gravado, e o Conselho de Ética da Assembleia do Paraná colocou ele, né, na ponta do abismo, e tá aí, tá perto do trabalho. Na mesma questão, como que um vereador, lá foi do PT, aqui do PL,
utiliza uma conduta semelhante e agressiva e, nesse caso, é cassado. A população que votou, não é o caso de que tem que escolher, como eu disse, ele sempre atuou na fiscalização, correto, mas não dessa maneira. Discordo, sempre atuou que fiscalização. Ele fiscalizou sim. Agora, o que me deixou bastante impressionado foi o resultado. A sessão começou às 10 horas em ponto, então parabéns aí ao presidente do Legislativo. Coincidentemente, a cassação ocorreu às 12 horas e 22 minutos. 22 é o número do PL. Com 13 votos, que é o número do PT. Bom, aqui nós temos pontos de vista divergentes, o que é normal. Eu quero discordar frontalmente da posição do Adilson Buzi, de que Joinville perdeu com a saída do Cleiton Profeta. Pelo contrário, Joinville ganhou. A Câmara de Vereadores ganhou. O nível da Câmara de Vereadores de Joinville vai melhorar muito, porque seu substituto é um médico, foi um dos vereadores mais atuantes na legislatura passada. Infelizmente, eu digo como cidadão joinvilense, infelizmente ele não foi reeleito. Então, há uma substituição para a melhora do Poder Legislativo de Joinville. Da conduta, porque o doutor conduta no trabalho. Doutor Cassiano, além de ser uma excelente pessoa, ele sabe tratar com as pessoas da melhor forma possível. Já conversei diversas vezes com o doutor Cassiano, é uma excelente pessoa, íntegra, né? Não que o outro não seja, mas com relação ao trabalho, da forma como ele estava executando na Câmara de Vereadores. Pessoa íntegra e tudo, e foi um vereador atuante. Eu acompanhei a legislatura passada. Olha, então, mas eu só não quero admitir que essa bancada, que vocês têm a intenção de transmitir essa mensagem, que havia necessidade de tirar um vereador ruim para botar um bom. Lógico, sem dúvida, o doutor Cassiano é um ótimo parlamentar. Já deu prova disso no primeiro mandato. Coincidentemente, ele está assumindo para a felicidade da nossa Câmara de Vereadores e o nosso Legislativo Municipal. Mas agora, a maneira como foi conduzido o processo, eu digo que foi lamentável. Infelizmente, não sei faz quantos anos que não acontecia isso na cidade de Joinville. O quê? A cassação de um vereador. Há 2 anos. Foi a cassação do Mauricinho. O Mauricinho, mas ali foi um outro. Bom, mas uma cassação. Bom, o voto decisivo da vereadora Vanessa Rosa. Tem 2 detalhes aqui interessantes. Me contou lá no lançamento da Penachop, o presidente da Câmara, o Diego Machado, de que a vereadora Vanessa, antes da sessão, revelou o voto para ele. Estivemos reunidos com lideranças do partido e tomamos a decisão de votar a favor da cassação. Até antes da sessão era dúvida o voto da Vanessa, até porque eu escrevi na minha coluna que ela era suspeita de votar pela abstenção. Mas por que a Vanessa votou contra? Vejam só o comportamento do vereador em relação ao PT. Ele era um crítico do PT, da administração Lula, mas vejam 2 atos do vereador Cleiton Profeta. Ato número 1, ele conseguiu, através de projetos, decretos lá, ele conseguiu anular o título de cidadã honorária da ex-senadora Ideli Salvati. Ela foi, em 2013, recebeu o título de cidadã honorária e o Cleiton Profeta conseguiu anular este projeto de decreto legislativo. Fato número 2, Carlito Mers, ele aprovou um decreto-lei lá também, considerando Carlito Mers persona não grata de Joinville. Os 2 personagens, a Ideli Salvati é a principal mentora e coordenadora da campanha à Câmara Federal da Vanessa Rosa. E divulgou mensagem na sua rede social, no Instagram, eu enviei para os 2, comemorando a cassação desse vereadorzinho, segundo palavras dela. E o Carlito é esposo da vereadora Vanessa. Então,
esse voto da Vanessa foi o decisivo, o 13º voto que acabou cassando Cleiton Profeta. Então, e a gente vê a decadência de um parlamentar, porque se ele conseguiu quórum, voto suficiente para cassar uma honraria de uma senadora, para conceder a um ex-prefeito da cidade de Joinville, que foi um ótimo prefeito, Carlito Mers, uma pessoa não grata, ele conseguiu, ele exerceu, em certo ponto, até certo momento, uma liderança dentro da Câmara de Vereadores. Infelizmente, a sua língua, o seu palavreado chulo, foi o grande causador disso tudo. Agora, como disse lá no início o Veríssimo com relação ao William Tonesi, o William Tonesi, quando faz as suas manifestações, baseado sempre quando ele fala sobre a questão de infraestrutura, que ele é engenheiro, né? Ele se embasa muito bem e ele diminuiu esse ritmo da agressividade. Ele faz a crítica mais efusiva, mas ele não tem o mesmo palavreado com relação ao que o Profeta estava acostumado a fazer dentro da Câmara de Vereadores. E isso, inclusive, chateou o governador, que acionou o Maurício Peixe, que tentaram fazer com que ele arrefecesse e não teve jeito. Aí não tem como segurar um negócio desse. Interessante outro detalhe, agora me lembrei da fiscalização dele com relação aos moradores de rua. Mas só nas redes sociais, só lá na tribuna, quando a empresa contratada foi convocada por uma comissão especial lá na Câmara de Vereadores, ele assistiu sem fazer pergunta e sem nenhuma solicitação de informações e de sugestões. Isso, segundo foi declarado lá na sessão da Câmara de Vereadores. Agora, o William Tonesi, fiscalização, ele é um fiscal da obra da grande ponte de Joinville, inclusive acusando o município de desperdiçar milhões de reais em projetos, em atitudes em termos de engenharia, que ele, como engenheiro civil, já tinha avisado meses antes. Isso sim é fiscalização, apresentando base técnica e conhecimento na área do setor, não apenas para críticas, para receber elogios nas redes sociais, como fazia o outro vereador que agora foi cassado. Se fosse político, Luciano Abib, se fosse alguma coisa política, por que não caçaram o William Tonesi? O William Tonesi, para mim, é o vereador que mais fiscaliza a prefeitura e é o vereador com maior poder de credibilidade de oposição. Não escolheram o Profeta por quê? Pelo seu comportamento pessoal, pela sua forma agressiva, pelos palavrões e principalmente pelas ofensas aos colegas. Olha, eu vou citar 3 aqui que comemoraram depois a cassação dele, porque eles eram vítimas das palavras e das ofensas do vereador Profeta. Quem planta, colhe. O vereador Kiko, o pastor Ascendino e, lógico, a vereadora Vanessa, né? O Kiko vivia sendo agredido por ele. Qual é o partido do Kiko? PSD. Qual foi a orientação do PSD? Votaram contra a cassação. Contra a cassação. Pastor Ascendino, a mesma coisa. No entanto, votou a favor. Então, agora, para que vocês entendam, o que vai acontecer com esses 2 vereadores? Nada. Por qual motivo? Porque o Kiko não tem nenhuma uma perspectiva de futuro político em relação a deputado estadual, federal, enfim. Eu não sei se o Adilson estava junto quando nós estávamos conversando com o Diego. Estamos conversando com o Maurício Peixe. Com o Maurício Peixe. Ele e o Maurício. Aliás, foi o Diego. Bem no início ali na entrada. O Diego falou que eles receberam pressão fortíssima do Heron Jordani, presidente do PSDB estadual, inclusive ameaçando o pastor Ascendino de retirá-lo da lista de pré-candidatos. E os 3 votaram da seguinte maneira: o Diego conversou mais de uma hora com a prefeita, dizendo: olha, o meu partido está pedindo que eu vote contra
a cassação, mas quero dizer para a senhora, prefeita, que eu estou no grupo da bancada governista, essa votação não vai influir em nada. E votou, se absteve, que é a mesma coisa de votar contra a cassação. O vereador Kiko, se ele votasse favorável contra a cassação, para mim seria a maior decepção de homem público e de pessoa. Porque o que ele sofreu desse vereador que foi cassado, as ofensas, enfim, o Kiko teve a hombridade de votar pela cassação dele. E o pastor Ascendino, mesmo com toda a pressão de ser retirado da sua candidatura, votou favorável à cassação. Lembrando que a nota do PSD recomendava a não cassação. Mas o presidente ligou para os 3 vereadores e pressionou. E o Diego até falou o seguinte: eu até tive um problema de saúde lá, desmaiei no meu gabinete, tal era o clima de pressão que ele estava sofrendo. Eu acredito que eu não queria entrar dentro da mente de João Rodrigues lá em Chapecó quando saiu o resultado. Vai haver sim retaliação com relação a esses 2 votos que o PSD concedeu pela cassação. Vocês podem ter certeza disso. Conheço um pouco de política e isso não vai ficar barato para o Kiko da Luz e nem para o pastor Ascendino. Foi uma oportunidade que eles tinham, né, de mostrar a fidelidade ao partido, né, de apoiar, dar o apoio ao João Rodrigues, enfim. E agora foi perdido esse espaço. Lembrando que legalmente, juridicamente, e você é um conceituado causídico, advogado, legalmente não tem motivo nenhum para que o partido haja, porque a nota do PSDB foi uma orientação. E sobre o Kiko, ele não está nem aí do PSD, não está nem aí para o PSD. Se ele for expulso, ele vai para outro partido, não tem problema nenhum. Agora, o prejuízo é maior do pastor Ascendino, que perde a condição de ser ser pré-candidato a deputado federal. Agora, o Diego Machado, ele até disse para nós que ele votou de acordo com o partido, com a recomendação do partido, se absteve. O futuro deles, quanto ao Kiko, que eu tenho conhecimento, é nosso amigo, eu convivo com ele, quanto ao Kiko, ele não deve estar nem um pouquinho preocupado, porque se ele for expulso do PSD, por isso, ele vai para outro partido no dia seguinte e toca a sua vida normalmente. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim do primeiro bloco, já quase metade do segundo bloco, né? Pelo tempo. Olha aí, ó, nossas orientações. Siga aí, quer fazer o seu brinde? Dê uma ligadinha para a GDF, anota aí o telefone que está no rodapé, beleza? E, lógico, o Dr. Marco Antônio Chueda, da Ortoprime. Dr. Marco Antônio Chueda, um dos maiores ortopedistas do Brasil, e atua aqui em Balneário Camboriú e também em Joinville, que você encontra no 47, né, no 999730910. Para todo o tratamento de joelho. E, lógico, você fica inteiro. Vem gente do Brasil inteiro, inclusive atletas de fora do país, para tratar com ele. É só procurar o Dr. Marco Antônio Chueda. E eu quero agradecer aqui o apoio da Sicredi, a nossa cooperativa de crédito, onde você não é cliente bancário, você é associado, você participa de assembleia para as principais decisões da cooperativa. Voltamos após o intervalo, pois não? Tu tem a canetinha do Sicredi? Cadê a tua canetinha do Sicredi? Não me deram, né? Não, já vamos pegar o copo e a canetinha e a agenda, né? Que tu não tem Eu tenho a agenda, tenho o copo, tenho tudo. Mas também quantas contas tu tem no Sicredi? Eu tenho 3 contas no Sicredi. Tem a da esposa, da Associação de Moradores do Bairro Glória e a minha, né? E cada uma que eu fiz um seguro lá, eu ganhei um caneco lá. Pedi um Jeep, mas não me deram. Muito bem, e a Sicredi Norte está para sortear um carro 0 km para quem fizer a sua poupança Sicredi. Logo, logo vai vir o sorteio. Voltamos após o intervalo. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte.
acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Na Favreto Mídia Exterior, enxergamos a cidade como palco de grandes histórias. Com ativos espalhados pelas principais vias, avenidas e pontos estratégicos, criamos presença real, onde a vida acontece em meio ao trânsito, à rotina, ao movimento. São empenas, outdoors, painéis digitais, telas em elevadores, gentilezas urbanas pensadas para potencializar o alcance da sua comunicação com impacto, inteligência de localização e alto padrão de entrega. Mais do que mídia, oferecemos estratégia, atendimento próximo e agilidade, com foco em resultado e visibilidade de verdade. Com o selo BioH, nossas lonas ganham um novo ciclo de vida, sendo reutilizadas por meio de um projeto de logística reversa rastreável, criativo e ambientalmente responsável. Favreto Mídia Exterior, os melhores pontos com visibilidade garantida. Muito bem, nesse segundo bloco vamos tratar de alguns assuntos, entre eles o pré-lançamento da FenaShop, que vai acontecer em setembro, no final de quinta, da última quinta ao último domingo, e depois em setembro, de quinta também a domingo. É importante essas datas porque ela vai acontecer em 2 etapas. E nós estivemos lá, nós três, eu, o Adilson e o Luciano, prestigiando essa que, repito, vai ser a maior FenaShop da história, de volta para casa, lá na Expoville. Foi apresentado lá um audiovisual de como ficará a FenaShop na Expoville, muito pouco dentro da área indoor, mas fora de lá do estacionamento vai ser uma grande festa, pelo menos, Luciano, essa foi a impressão que eu fiquei ao participar do pré-lançamento. Aliás, o evento retorna para o bairro Glória, aqui na entrada da cidade, na Expoville. Falando o presidente da Associação dos Moradores. Já vou fazer o nosso merchan com o Laércio, que aliás deu um show mais uma vez, né, com bom humor, conversando com todo mundo. Sabe que ele tem aquela bengala dele lá que ele não vende por preço nenhum. Já tentaram comprar por 100 mil reais, diz ele que não vendeu, né? Mas o espaço que vocês vão ver aí no nosso vídeo, que foi fornecido pela organização, simplesmente desbundante, né? Parece uma mini Munique, né, da Oktoberfest. Então a FenaShop vai ter um outro modelo, totalmente diferente, muito mais amplo, né? Com os dias, inclusive as entradas gratuitas até determinado horário, né? Então eu acho que, e os preços, achei a entrada extremamente acessível, né? Eu acho que vai ser um excelente teste para o grande retorno da FenaShop aqui na Expoville. Eu achei interessante a maneira como eles vão promover o retorno dessa FenaShop para casa, aqui na Expoville. Vão usar bem pouco a edificação física que existe ali na Expoville, mas eles vão interligar os pavilhões da Expoville com o hall de entrada, com o centro comercial, com o Gutibral, com o Moinho, vai ser tudo interligado. Inclusive, né, o Laércio declinou ontem, esse belíssimo encontro que ele fez, lançamento para a imprensa, né, da FenaShop, muitas bandas, porque vão ser vários espaços, vários palcos. Então terá ambiente para todas as idades e também para todos os tipos de pessoas. São 40 bandas que eles falaram ontem, foi isso, né? Em torno de 40 bandas. E para alegria de todo mundo, além das 40 bandas, além da gastronomia, né? Os espaços que vocês estão vendo aí, amplos, muito, não, a pessoa sempre fica aquele aperto de estar num evento, simplesmente muito bem planejado, né? E eu já quero agradecer a Grazi Bilar, que é assessora de imprensa da FenaShop, que além de nos enviar os convites, né, já de prontidão hoje de manhã, nesta terça-feira, ela enviou já o pré-release de todo o evento. Então, tem bastante coisa que a gente vai divulgar a partir desse momento aí nos próximos programas, das melhorias, as novidades que a FenaShop está trazendo de volta aqui para
para o bairro Glória aqui na Expoville. Eu até quero lisonjear o espírito empreendedorismo do Laércio e a parceria que ele fez com essa empresa Mega. Com toda aquela estrutura, as lonas, tendas, né? Com aquele piso. Quem teve na FenaShop lá no Rio da Prata do ano passado, já entende mais ou menos como vai ser a estrutura dessa FenaShop de volta para casa aqui na Expoville. Vai ser um mega evento que nós há muitos anos estávamos aguardando, né? É claro que o valor do Laércio Beckhauser é muito grande, ele é o idealizador da FenaShop, é a cara da FenaShop. Agora nós devemos também, e o próprio Laércio deixou isso claro no seu pronunciamento, devemos destacar também a participação dos empresários Rudimar Dickens Correia, da Litoral Eventos, e do Ismael Bacégio, da Mega Produções. Eles se uniram e reviveram a FenaShop aqui em Joinville. Eles são os financiadores, os organizadores e os investidores. O Ismael, aliás, há 9 anos ele toca o salão do Alvorada, lá no bairro Iririú. Ele alugou, reformou e tem lá como gestor lá terceirizado lá do Alvorada. Eles também juntos, como sócios, eles resgataram a Kegel Fest em Rio do Sul esse ano e a Marejada lá em Itajaí. Ou seja, são empresários do ramo e que graças a eles, graças ao empreendedorismo deles, é que nós teremos esta grande FenaShop etapa 2, que tem, como já disse, o Laércio Beckhauser como a grande personagem desta nossa FenaShop. E quem está muito contente é o Luciano ali na Expoville, né? Está sorrindo à toa, porque o evento não acontecia há 20 anos aqui na região e agora um contrato aí longínquo, e conversei com ele ontem um pouquinho, né? Está extremamente feliz da vida, né, para receber esse grande evento aqui na Expoville. E um detalhe, né, uma curiosidade, o nosso presidente da Câmara de Vereadores, o Diego Machado, falou que quando ele tinha 1 ano, né, é que a FenaShop tinha sido criada, foi isso, né? Parece que foi, porque ele não nasceu em Joinville, né? Mas quando ele tinha 1 ano, pelo menos, né? Então, eu achei engraçado o Alex, o Gordinho. O Gordinho. O Alex, o Gordinho para mim. O Alex, o Gordinho para mim. Ô Veríssimo, eu tinha 2 anos quando a FenaShop terminou. Como é que era ela, a FenaShop? Era de segunda a domingo? Era direto? Bom, lembrando que esses 2 empresários, aos quais eu nominei há pouco, eles não são de Joinville, eles são de Itajaí, mas prestaram um grande trabalho aqui para Joinville. É claro que é uma questão financeira, uma questão comercial, mas principalmente vai nos trazer a nossa maior festa. Agora, Luciano e Adilson, eu não vou ficar mais com inveja da festa da Tainha em Balneário Barra do Sul e nem da festa do Maracujá em Araquari. E muito menos como é o nome da festa de São Francisco? Festa do Pirão em Barra Velha e a Festilha em São Francisco. E a Festilha em Festa também, né? Mas nem vou falar lá para aqueles lados lá, é o que dá no nosso entorno. Agora nós temos uma festa maior, a maior festa da região a partir de final de setembro. E com mais importante ainda, estava conversando com o presidente da JORPM e com o presidente, o coordenador, o presidente do núcleo de cervejeiros também da JORPM. Todos os produtos que serão comercializados durante a FenaShop serão das cervejarias de Joinville. E isso é muito importante. Agora, dá para ver que a valoração desse produto FenaShop, né, com o retorno dele ano passado, onde foi realizado lá na Sociedade Rio da Prata, em Piraberaba, já foi, né, o primeiro cartão de visita para dizer, estamos retornando. Porque foi simplesmente fantástico. Vocês imaginem como é que vai ser agora aqui na Expoville. Bom, eu não vou perguntar para ti, vou perguntar só para o Adilson. O que é Cirilinha? Já vem o papo da Cirilinha. Vou perguntar só para o Adilson. Quando eu conheci o Luciano, nós fomos jogar futebol e terminávamos os jogos
todos os atletas tomando cerveja e o Luciano só refrigerante. E eu pensei, eu não vou perguntar para ele, mas será que o Luciano é alcoólatra e está naquele período de abstinência? Não toma bebida alcoólica. Depois eu fui saber que ele não gosta de cerveja, não gosta de... Só um vinho, né, de vez em quando, né? Uma caipirinha. Não gosta de cerveja. Então eu vou perguntar para o Adilson, que tal o chopp de ontem? Para mim, eu nem sei qual foi a marca, mas eu não costumo tomar chopp, mas muito gostoso o chopp servido ontem lá. Uma delícia, o chopp uma delícia. E a coca que eu tomei é fantástica. Mas essa é a mesma a gosto de todas as cocas. Agora, a cerveja, porque o chopp, o que é o chopp? Nada mais é do que uma cerveja gelada. Aí o alemão chama chopp, cerveja gelada é chopp. Então a cerveja que foi servida para nós... O irmão do Álvaro falando isso? Aliás, o irmão do Álvaro falando isso? Você está vendo aí na fotografia? Veja. Ó, está passando a fotografia aí agora. Vocês estão vendo a diferença entre os dois na fotografia. Olha aí. Você sabe, né? Quando o Adilson não vier, vem o irmão dele. Olha, ele chegou ontem lá do Mato Grosso do Sul, onde teve o Encontro Nacional de Cervejeiros, das acervas, das cervejeiras artesanais, e Santa Catarina veio mais cheio de medalhas. As melhores cervejas do Brasil ainda estão por aqui. E eu já vou dar uma notícia para o pessoal aqui da cidade e em especial também do bairro Glória, para os empresários e para o Laércio, né? Porque nós estamos fazendo um documentário, um livro do bairro Glória, de 100 anos do bairro Glória, e lógico, né? Com esse retorno da FenaChopp para cá, nós vamos contar nesse documentário a história da FenaChopp. Então, fiquem ligados aí, um livro, um documentário, vai ser... Documentário visual? Um documentário, um filme de 1 hora, nós vamos fazer sobre a história do bairro, né? Onde, aliás, o prédio da Expoville, onde hoje está a Expoville, antigamente era o Matadouro de Joinville, que depois foi desmanchado e construído esse pavilhão. Então, o bairro tem muita história. O batedouro municipal, né? Lá no final da Rua 15, era uma zona de meretrício. Ali eu já nessa... Isso na década de 30... Não era nascido, no final ou no começo? No final, lá perto do pórtico lá. Adilson, nessa época eu não era nascido. Mas eu também não. Bom. Eu também não, mas... Vamos voltar para FenaChopp. Estamos com cabelinho branco, mas não somos tão, né? Nas últimas edições de FenaChopp, aqui em Joinville, eram feitos lá dentro do pavilhão da Expoville, existiam os camarotes. E aqueles camarotes eram feitos com aquelas escórias de eucalipto. Eu lembro que muitos camarotes, lógico, as empresas, né, reuniam lá os seus clientes lá, aquilo balançava assim. E lá embaixo, naquele espaço que tinha na saída à esquerda, funcionava, lá tinha uma boate, tinha a danceteria da Metrô. Da Metrô, né? Então, exatamente. Eu sinto saudade do restaurante. O restaurante ficava ali embaixo. Eu sempre, toda noite que ia lá, jantava o Eisbein, o joelho de porco, que era uma delícia. E aquilo que serviram ontem? O raquipeta, na bolachinha? Naquela bolachinha salgada. Isso. E também aquele marreco com espetinho. Que estava no potinho, né? Potinho ali. Mas, Luciano, eu estou curioso para saber essa informação sobre segurança pública. Será que a situação piorou aqui em Joinville? E eu falo isso com relação a furtos e a roubos. Mais um motivo de apressar esse projeto de instalar mais de 3.000 câmeras de reconhecimento facial aqui na cidade, no município de Joinville. Não só na cidade, no município de Piraberaba, Rio Bonito, Morro do Meio, Paranaguá-Mirim. Você colocou na pauta, qual é a situação atual hoje? Bom, Veríssimo, eu vou dar uma... Atual hoje não, a situação é atual. Mas eu vou dar uma pincelada para a gente discutir isso no terceiro e último bloco. Nós estamos chegando já ao final desse bloco. Nós puxamos um pouco o primeiro bloco bastante, né? Mas a pincelada é a seguinte. As empresas da nossa cidade, principalmente as indústrias, né, estão com problema de falta de mão de obra. Então estão buscando gente de fora, né, principalmente lá do norte, enfim. Não interessa, mas o pessoal está vindo para cá. E, ao mesmo tempo, e não que seja por isso, mas ao mesmo tempo, é óbvio que estão vindo para cá pessoas inadequadas, que acabam se juntando nessas facções, né, nesses grupos de furtos, roubos e arrombamentos, e fazer com que a cidade se torne insegura. Então, vou repetir para vocês.
As forças de segurança estão fazendo sim o papel delas, estão cumprindo isso aí. Mas, em compensação, esse pessoal está vindo para cá e está tocando horror na nossa Joinville. Então eu quero discutir isso aí no terceiro e último bloco. E estamos vindo aí também no terceiro bloco, Trincheiras, a solução para a mobilidade urbana na cidade de Joinville. Bom, eu vou falar da Favreto Painéis aqui. Aliás, ontem foi colocado mais um painel ali do lado do Burger King, ali na Max Colim com a Beira Rio, né? Já estão com 11 ou 12 painéis de LED a Favreto, simplesmente uma coisa de louco. Trânsito, o pessoal para, fotografia e tudo lá ontem. Então, com mais de 12 mil pontos, os melhores pontos de toda a região sul do Brasil, você encontra na Favreto Painéis, lá com o Gilson, com a Rafaela. Você liga lá para o 47 385 0095. Favreto Painéis. E não esqueça, quer fazer seu brinde? Faça o orçamento com a Gidev. Olha aí embaixo, olha o rodapé. Dê uma ligadinha para o 3436-3126. Muito bem, nós estamos aqui com o apoio da nossa Sicredi, que está numa campanha de poupança, e se você fizer uma poupança, vai participar do sorteio de um carro 0 km padrão Sicredi. Voltamos após o intervalo e vamos abordar esse assunto sobre segurança pública e também, qual é o outro, Adilson? Trincheiras, a nova modalidade urbana para a solução do transporte coletivo, do transporte na cidade de Joinville. Voltamos após o intervalo. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Na Favreto Mídia Exterior, enxergamos a cidade como palco de grandes histórias. Com ativos espalhados pelas principais vias, avenidas e pontos estratégicos, criamos presença real, onde a vida acontece em meio ao trânsito, à rotina, ao movimento. São empenas, outdoors, painéis digitais, telas em elevadores, gentilezas urbanas pensadas para potencializar o alcance da sua comunicação com impacto, inteligência de localização e alto padrão de entrega. Mais do que mídia, oferecemos estratégia, atendimento próximo e agilidade, com foco em resultado e visibilidade de verdade. Com o selo BioH, nossas lonas ganham um novo ciclo de vida, sendo reutilizadas por meio de um projeto de logística reversa rastreável, criativo e ambientalmente responsável. Favreto Mídia Exterior, os melhores pontos com visibilidade garantida. Vamos abordar agora a questão da segurança pública, pauta levantada pelo Luciano Habib, que tem informações a esse respeito. Independentemente desses fatos, volto a insistir que, lamentavelmente, o Tribunal de Contas do Estado está impedindo a implantação do projeto Smartville, que vai implantar aqui em Joinville mais de 13 mil câmeras de monitoramento facial. E isso é uma grande arma, como dizem os médicos, é uma grande medida profilática para os crimes, sobretudo desses de furtos e arrombamentos, Luciano. Então, eu andei fazendo uma pesquisa nas redes sociais, na internet de uma maneira geral, e eu fiquei apavorado, espantado com relação à quantidade de arrombamentos, de pequenos assaltos, de furtos, né? Tudo documentado por câmeras de segurança de proprietários privados, né? Ou das câmeras de segurança de rua, que acabam sendo disponibilizadas aí nas redes sociais para os seus produtores de conteúdo. E, gente, eu baixei mais de 20 ocorrências em pelo menos 20 bairros da nossa cidade, que tem hoje 47 bairros. Então, deve ter mais que o dobro de ocorrências com relação a isso. E advindo do quê?
a falta de policiais. E a culpa é da força de segurança? Não. A nossa força de segurança, aí compreende Polícia Civil, forças de segurança, né? Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Municipal. Então, as pessoas estão fazendo, os profissionais estão fazendo o papel delas. Só que a quantidade de gente que está vindo para a cidade em função dessa divulgação, que Joinville está crescendo, que Joinville tem emprego, que Joinville é maravilhosa, que Joinville é isso e aquilo, né? E mais a busca dessas empresas por profissionais e pessoas de outras regiões está ocasionando esse tipo de ação aqui na nossa cidade. Está ocasionando ou está contribuindo? Ocasiona e contribui. Por quê? Duas coisas diferentes. Ele está culpando a migração por isso ou tu está colocando a migração como uma contribuição? Eu culpo a migração por isso porque a gente tem uma informação extraoficial, a gente não pode falar quem foi que forneceu, que a grande maioria do pessoal que tem cometido essas ações criminais é de fora do estado de Santa Catarina. Não vou nomear aqui o estado ou a cidade, porque a gente também se compromete com a seriedade das coisas. Mas, com relação a isso, a gente está vendo aí quebra de vitrines, furtos de bicicletas, até a pessoa está esfaqueando pessoas na rua. Agora, recentemente, em Florianópolis aconteceu isso aí. Não aqui, né? Não, mas eu estou falando de lá, só um exemplo que eu dei. Mas a grande maioria desses vídeos que eu baixei estão no meu computador, são aqui da nossa cidade de Joinville. Ademar Garcia, Floresta, o Glória teve dois problemas gigantes aí com a tal da turma que desligava os disjuntores e arrombava as casas. Teve um escritório de advocacia que teve 11 computadores furtados. Né? Não tem câmera de segurança por perto? Tem câmera de segurança, mas o que acontece? A cidade tem quase 660 mil habitantes, nós temos aí que entra a controvérsia. A defasagem de policiais no estado de Santa Catarina fica na ordem de 10 mil policiais. Ou seja, mesmo se formando os 500 anuais, sai a mesma quantidade de policiais por aposentadoria, por problema psicológico, né? Por férias disso, aí o cara tira mais, aqueles bônus lá que eles ganham, enfim. E a formação é de apenas 500, então sai 500 e entra 500, e não se renova. Eu fiz um trabalho para o Sindicato dos Postos de Combustível em 2014, 2015, e fiz esse trabalho junto com o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, e eles não tinham perspectiva de aumentar a quantidade que já existia, que era de 9 mil policiais militares, né? Então, essa é uma grande dificuldade que nós temos. Como resolver o problema de aumentar as forças de segurança e poder pagar, porque tem que ter caixa para pagar tudo. Bom, Adilson, permita, mas a solução para isso é o que o governo do estado está fazendo. Na atual administração, muitos foram formados e distribuídos para várias praças, vários municípios. Inclusive, algo que deveria ter sido feito há muito tempo serviços administrativos, serviços rotineiros não estão sendo feitos mais por policiais treinados para ir para a rua. Estão sendo contratados profissionais temporários para exercer esse tipo de atividade burocrática. Mas tudo isso, essa falta, esse déficit de pessoal, é claro que é lamentável. Nós precisamos de mais delegados. Agora, será que precisa uma delegacia especial só para os animais? Será que precisa uma delegacia para isso? Uma delegada experiente só cuidar de direitos dos animais? Será que precisa isso? Não precisamos ampliar essa atividade? Precisamos de mais delegados, precisamos de mais homens. Agora, o mais urgente para contribuir, para minorar, porque acabar nem a Finlândia consegue, é o projeto Smartville de implantar câmeras de segurança com identificação facial. Eu sempre lembro, para terminar, sempre lembro aquele caso. Na madrugada de sábado, assaltaram uma lotérica,
A Câmara flagrou os bandidos e antes do meio-dia eles já tinham sido presos por causa das câmaras de identificação facial. É uma das soluções que o governador tem adotado para a segurança, porque montaram agora a Casa Militar do Judiciário, a Casa Militar da Assembleia Legislativa e tem a Casa Militar do Executivo, que fica lá no Palácio da Agronômica, lá no centro administrativo. Para ocupar essas vagas dentro dessas casas, a Militar do Judiciário, do Legislativo e da Casa da Agronômica... Tribunal de Contas também tem? Tribunal de Contas... O governador liberou que a Polícia Militar faça o recrutamento dos militares que já estão na reserva. Então, eles, lógico, analisando suas fichas, então eles estão ocupando essas vagas de atuar nessas casas militares. A Polícia Civil é outro problema, porque mesmo com esse projeto do governador, ainda existe uma deficiência. O Santa Catarina hoje precisa de 23 mil policiais militares. Hoje, ele tem um número que não chega a 18 mil. Então, existe uma defasagem para atuar na prevenção e também fazer o policiamento coercitivo. Essa é a função da Polícia Militar. Eu vou fazer uma correção, está com 11 mil policiais militares aí. Então já aposentou bastante essa informação. Mas eu também quero dar uma ênfase, é o seguinte, nós estamos jogando esse problema da insegurança, mas a gente tem que ressaltar que quem está na ativa, seja na Polícia Civil Militar e a Guarda Municipal, eles têm executado o trabalho deles de uma forma soberba, porque ao mesmo tempo que a gente está vendo, que pelo menos que eu pesquisei, né, esses furtos e arrombamentos, enfim, esses delitos, eu também vejo na mesma hora, e fazemos parte, eu e todo o grupo da Polícia Civil, a quantidade de resoluções... Como jornalistas. Exatamente, como jornalistas, exatamente. Das resoluções com relação aos mandados de prisão, né, a efetiva prisão desses delinquentes que estão na rua, e a Polícia Militar da mesma forma. Nós vemos muito isso também nas redes sociais. Agora, lá na frente, né, o Judiciário acaba aqui decidindo se a pessoa fica presa ou não. Né, porque... Aí que está, Luciano, e agora eu quero entrar na seara do nosso... Doutor Buzzi agora. Do advogado criminalista, doutor Adilson Caetano Buzzi. Grande parte do que está acontecendo aí também é culpa do Judiciário. A polícia prende, vai para a audiência de custódia, é solto. E lá o filtro deveria ser mais rigoroso lá no Poder Judiciário e mandar para a cadeia e ficar lá pelo menos 4, 5 anos. Não. Logo eles estão na rua cometendo ilícitos novamente. Estou certo ou não, doutor? Não coloque isso, a culpa na advocacia e também no Poder Judiciário. Existe toda uma legislação, toda uma legislação em que hoje se admite, se exige audiência de custódia. Nesse momento, o juiz vai analisar se há necessidade de manter o cidadão preso ou pode soltar. Sabe quanto custa um preso? Talvez seja muito mais barato do que o custo de um furto, de um arrombamento, porque tem consequências. Mas o grande problema que tu vai falar com relação a isso é o quê? É que nós não fazemos o preso trabalhar como tinha que trabalhar e não ficar dentro de um presídio de pernas pro ar e imaginando o que vai fazer lá na frente. O preso trabalha. Não, Joinville trabalha. Penitenciário Industrial de Joinville, o preso tem que trabalhar. Agora eu vou dar um exemplo desse jabuticaba que tem no Brasil, que é a audiência de custódia. Um bandido, sexta-feira de madrugada, bêbado, num corcel vermelho lá no Jardim Paraíso, bêbado, atropelou 2 trabalhadoras que estavam na bicicleta na rua Júpiter, passando depois do trabalho, indo para casa. Pois esse vagabundo, ele foi preso, levado no dia seguinte, o juiz o liberou com como é o nome dessa, por 10 mil reais, como é o nome? Fiança de 10 mil reais. Ele foi para a rua, numa audiência de custódia. O juiz também erra, nesse caso ele errou. O Código Brasileiro de Trânsito permite que ele saia... um assassino? Não! Onde é que está o bom senso do juiz?
E será que diz na lei que um cara bêbado matando 2 mulheres tem direito à liberdade no dia seguinte? E se eu mato uma pessoa com uma arma de fogo, eu sou preso. Onde é que está o bom senso do Congresso Nacional, que fez passar uma lei dessa que permite a fiança em acidente de trânsito com vítima fatal? Mas está falando. Ela já está lá, já está na... Mas ele não anda, esses projetos de lei não andam. Agora eu pergunto, o juiz poderia não aceitar a fiança e mandá-lo para a prisão? Se ele quer ignorar a lei, ele poderia. Não, mas ele vai respeitar a lei. existe jurisprudência para uma coisa ou para outra, ele pode fazer também. O poder discricionário do juiz, ele pode manter preso, também pode soltar. Se manter preso, então entra com a habeas corpus no tribunal, o tribunal solta. Eu acho que Bukele está certo. Lá ele resolveu o problema da violência, ele tem 90% de aceitação da população lá de El Salvador. Mas desrespeitando. Tá, mas é o seguinte, né? eu acho que é o seguinte, esse assunto aí, ele é bastante contagiante. Você poderia dar sua opinião, dê uma ligadinha, como é que o pessoal pode interagir? Vamos ver qual é a... Faça o seu comentário aí no nosso canal, escreva o seu comentário ou passe um WhatsApp pra gente no 479-9209-6141. Faça valer a sua opinião aqui no nosso programa. Tem mais um bloco ainda? Não, esse é o último bloco. Vai ter dos vereadores. Os vereadores. Não vai dar. Então vai ficar no próximo bloco. Vai ficar no próximo Eu bloco. só quero dar um spoiler aqui. O presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma já avisou, vai aumentar o número de vereadores ainda nessa legislatura para que em 2028 o número passe de 17 para 25 vereadores lá em Criciúma. Ele já avisou que vai fazer isso. Aqui em Joinville, o presidente, por razões pessoais e técnicas, ele não vai apresentar qualquer projeto para aumento de número de vereadores. Vamos então à última informação da pauta, que é as trincheiras. A Prefeitura Municipal de Joinville vai adotar um sistema de trincheiras para aliviar o trânsito, principalmente nesse entroncamento que é uma lástima, sempre na hora de pico, que é a Rua Marquês de Olinda, o entroncamento com a Rua Benjamin Constant. O que é a trincheira? Em vez de fazer viaduto, eles vão cavar, eles vão rebaixar a Rua Marquês de Olinda e fazer uma ponte que vai ligar a Rua Benjamin Constant. Assim, o trânsito vai fluir com mais rapidez, tanto para o sul quanto para o norte, pela Marquês de Olinda, e também do oeste-leste pela Benjamin Constant. É uma solução inteligente. Ali na rótula? Ali acaba a rotatória, não sei se lá você... em cima. Ali em cima, aqui. A rotatória não é viaduto, é uma ponte. Vai te dar uma dica. Fala. Sabe onde que acontece isso? Na Santa Maria da Boca do Monte, no centro de Santa Maria. Acampamento. Exatamente, é assim. Conheço ali na Vila Capanema, ali perto da roda ferroviária em Curitiba, logo para frente um pouquinho, tem uma trincheira e ali a gente não vê engarrafamento. Então, parabéns, Prefeitura Municipal de Joinville, que está resolvendo o problema de trânsito, principalmente. Nosso amigo Paulo Rico, né? Lá da Secretaria E esse problema, essa solução que Santa Maria fez, resolver o problema lá de trânsito na cidade. É o que vai acontecer aqui. Já demorou. A BR-101 já tinha que ser assim. Muito bem. Já chegamos ao final do nosso programa de hoje, que foi vai falar do 15º. Vamos lá. 15º programa, isso aí. 15º programa. Adilson. Olha, não esqueça, quer fazer um brinde, quer mandar fazer um brinde, não esqueça de fazer um orçamento lá na GIDEV, na Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais. Dê uma ligadinha para o 3436-3126 ou dê uma passadinha lá, ali na Rua Jornalista Hilário Miller 249, na frente do Virado no Alho, bairro Floresta. E eu fico com a Ação Contabilidade lá do Diego Oliveira. Ação Contabilidade, a gestão contábil e financeira para a sua empresa, né? Consultoria especializada no assunto. Você fala com a Ação Contabilidade no 3026-8947. E eu quero deixar um grande abraço para a nossa internauta Karen, que tem se destacado aí nos comentários, e um grande abraço para a Michele, lá do Bailão da Michele, que conversou comigo na tarde desta terça-feira, já querendo trabalhar uns projetos para a cidade, viu? Já foi chamado para isso. Luciano, Veríssimo,
Eu acho que sobre esse assunto do número de vereadores, a gente poderia receber também, né, uma opinião. Pode, deve. Comentário dos nossos internautas, das pessoas que nos seguem aí. Muito bem. Eu quero agradecer o apoio da Sicredi Norte, aqui da região de Joinville, pelo apoio ao programa. Da minha parte, tenham todos uma ótima semana e voltamos na próxima terça-feira com o 16º programa. Nós vamos ter os copinhos da Sicredi? Não sei. Tem que falar com o Cleiton lá, né? Você. Até Até o próximo programa. Cidade viva.